A nossa aula hoje vai falar sobre quais são as vantagens da recuperação tributária, que é uma linha de trabalho que eu sempre defendo muito e gosto muito de recuperação tributária, tanto é que é um pedaço, né, uma parte do meu curso de prática tributária rápida. Nós temos várias teses que eu ensino realmente ao meu aluno do curso de prática a fazer a recuperação tributária, a entender o conteúdo de direito, entender quais são as medidas judiciais cabíveis, para que você realmente possa ter uma boa recuperação, saiba trabalhar com, né, com conteúdo realmente e trazer realmente esses benefícios da recuperação tributária aqui para o seu cliente. Só que é importante, para a gente poder trabalhar com a recuperação tributária, que a gente entenda um pouquinho, né? Que a gente tenha um pouquinho de noção do que está acontecendo realmente hoje em relação à tributação no Brasil, qual é esse cenário hoje. Só para vocês terem uma ideia, o cenário hoje da tributação, se vocês entrarem naquela página do impostômetro, e ele atualiza minuto a minuto. Para vocês terem uma ideia, eu entrei faz uma meia hora, ele estava em 1 trilhão 0,34 bilhões, 602 milhões e muitos zeros depois, e muitos números depois, do que o brasileiro paga de tributação. Para vocês terem uma ideia, em 2020 foi feita uma pesquisa que para o brasileiro pagar, né, o que ele trabalha 5 meses do ano para ele pagar tributos, ou seja, 151 dias do seu ano, acredite, vocês acreditem, 151 dias do seu ano você trabalha para pagar tributos, ou seja, a carga tributária que nós enfrentamos, ela realmente é muito pesada. E cabe a nós, advogados tributaristas, né, ou para quem está querendo começar nessa área, estudar, porque a gente precisa ter conhecimento para trabalhar na área tributária. A gente não pode ser um aventureiro, colocar em risco a vida do cliente e nem a nossa própria carreira. Então, é importante que a gente entenda esse contexto de como é que funciona, até para poder chegar e conversar, né, na verdade, com o empresário, porque senão a gente chega lá e não sabe bem o que dizer. E daí a gente passa vergonha, como em algumas histórias que eu já contei, quando eu, mais jovem ou sem, e despreparada, e não tinha noção exatamente do que estava fazendo, ia sem preparo para uma reunião e passava vergonha. Então é isso que eu não quero que aconteça com vocês. Eu quero realmente que vocês tenham ciência das possibilidades, do quanto o direito tributário, quanto a prática tributária pode trazer essas oportunidades, e você pode chegar no cliente de uma forma sem passar vergonha, com um verdadeiro conteúdo. Bom, nós sabemos que no Brasil essa carga tributária realmente é muito alta e que o empresário tem um grande dever, uma grande obrigação frente a todos nós, né? O empresário carrega nas costas a carga tributária e ele sustenta, ele é que realmente estimula muitas das atividades estatais, porque quem paga tributo é quem paga essas atividades estatais. Então, quando a gente olha para o empresário, às vezes a gente não tem noção do quanto ele paga de tributo, a não ser quem é o advogado tributarista e quem é o próprio empresário. Vocês terem uma ideia, o tributarista, quando vai conversar, e ele tem que entender justamente, né, o funcionamento da empresa, para que ela serve, até para entender quais são as incidências que normalmente exigem naquele tipo de empresa, naquele ramo. Então, só para assim, para exemplificar, para começo de conversa, uma empresa simplesmente paga sobre a sua folha de salário 20% sobre toda a sua folha de salário, mais SAT, contribuição de terceiro, sobre o seu faturamento, sobre a sua receita, ele paga PIS, COFINS, sobre o seu lucro paga contribuição social sobre o lucro, paga imposto de renda da pessoa jurídica, que dependendo do regime de tributação, se não for simples nacional, se ele tiver no presumido no real, ele paga mais 10% de adicional, se ele tiver mais do que 60 mil de faturamento por trimestre, então, seja, além de 15% de imposto de renda, ele paga mais 10% de adicional. Dependendo da área da atividade, ele paga imposto de importação, imposto de exportação, IPI, ICMS, ISS, e aí vai um grande leque. Ou seja, realmente essa carga tributária é muito alta. Nessa fase que nós estamos passando, que é uma fase de pandemia ainda, né, que estamos sofrendo ainda muitos encerramentos de empresa, CNPJs realmente se encerrando pela incapacidade de manutenção da empresa, porque as empresas estão sem faturamento, as empresas estão sem receita, essas empresas não estão conseguindo comercializar, não estão conseguindo prestar serviços. Por óbvio, né? Ó, a Cibele está dizendo que realmente, Cibele, a nossa pizza de incidência fica bem gordinha. Fica aquela pizza de 4, né? De catupiry, 4 queijos, ou seja, a pizza realmente, a incidência dessa tributação é muito pesada. Então, o que acontece? O empresário fica muitas vezes desencorajado de manter a sua atividade empresarial, porque ele não tem mais saída. Ele está com o aluguel atrasado, ele está com a folha de salários atrasada, ele está com os tributos atrasados, e ele não vê uma saída.
E muitas vezes ele também não tem encorajamento do governo. Agora, durante a pandemia, a tributação estadual foi mantida, não foi suspensa, as municipais, na grande maioria, também não, com algumas ajudas do governo federal que deram umas pedaladas, mas não diminuiu a tributação, só, né, prorrogou, né, deu aquela pedalada para pagar lá na frente, principalmente o Simples Nacional. Então, assim, o empresário se encontra hoje desencorajado, sem apoio e precisando, mais do que nunca, manter a regularidade fiscal. O que que é isso? Certidão positiva com efeito negativa, certidão negativa para poder participar de uma licitação, para conseguir uma linha de crédito, para poder, né, com essa linha de crédito, muitas vezes fomentar, comprar um maquinário, reinvestir na empresa. Então, o que que acontece? Ele não tem de onde tirar essa possibilidade. E aí é que vem essa questão do advogado tributarista, que tem, na verdade, até uma função social, uma função de manutenção dessa empresa, uma função de realmente fazer com que essa empresa consiga manter as suas portas abertas, traçar estratégias para que se possa ganhar tempo, nem que seja isso, até que o faturamento, os serviços e o comércio volte ao normal. E, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer um estudo para poder realmente entender o que essas empresas pagam. A bem verdade é que, se nós não indicarmos para a empresa que ela pode recuperar esses créditos, né, o que acontece? O próprio empresário não tem ciência disso. Muitos advogados falam assim: nossa, mas todo mundo já deve saber que existe recuperação tributária, não vou nem oferecer. Bem pelo contrário, ao contrário do que muitos pensam, muitas e muitas empresas não têm ciência que elas têm sim a possibilidade de recuperação de seus tributos. Quais tributos? Todos os tributos que ela pagou de forma indevida ou que ela pagou a maior. Só que existe o seguinte: muitas, né, dessas empresas precisam, para fazer essa recuperação tributária, elas precisam de o quê? De um advogado que oriente. Pode ter uma parceria com o contador, pode ser em parceria com o próprio contador, pode ser você, né, e um outro sócio. A questão é, você tem que ter ciência que existem formas de recuperação desse tributo. E que, às vezes, inclusive, muitos desses clientes que merecem, que precisam dessa recuperação tributária, para quem já atua na área tributária, esses clientes estão na sua própria carteira de trabalho. Ou aquele cliente, né, que você nunca ofereceu na área tributária porque você está começando agora. Você vinha prestando lá serviços empresarial, de contrato, assessoria para audiências, até no direito do consumidor, e é uma empresa. E essa empresa precisa de quê? De um empurrãozinho no bom sentido. Ela precisa que o advogado que já presta serviço para ela enxergue nela a possibilidade de ser um bom cliente e que ela traga, então, a possibilidade de recuperar esses tributos. Ou seja, comece, para quem já tem clientes da área que são pessoas jurídicas, comece em primeiro lugar pelos seus próprios clientes, tá? Ou seja, a gente pode prospectar, né, no mercado? Pode prospectar, mas vamos começar primeiro pela nossa carteira de clientes, analisando quem são os possíveis clientes de recuperação tributária. Se você ainda não tem clientes, né, da área tributária, ou não tem clientes da pessoa jurídica, não tem problema. Você vai começar a estudar, inclusive a gente vai falar aqui no decorrer dessas 2 semanas de como é que a gente faz essa prospecção desses clientes. Então, é importante que você saiba e tenha ciência de que tipo de recuperação tributária você pode fazer para poder oferecer para esse contribuinte qual é a verdadeira possibilidade de recuperação. E aí, eu digo o seguinte: quando a gente fala de recuperação, a recuperação pode ser tanto recuperação tributária judicial como uma recuperação tributária administrativa. Ambas as recuperações são formatos de planejamento de recuperação tributária. Muitas pessoas falam: eu não sei fazer planejamento tributário. Então, olha só, recuperação tributária é uma forma de planejamento tributário, porque você consegue mensurar, inclusive, o quanto desses tributos poderão voltar para dentro da empresa. E existem teses que são ainda melhores, né? São teses que realmente podem trazer um ganho ainda melhor, tanto para a empresa quanto para o advogado. Então, em primeiro lugar, não se acanhem, não achem que todo mundo já tenha conhecimento, muito pelo contrário. Ou outra, as pessoas que são de cidades menores falam assim: mas a minha cidade não tem cliente para o tributário. Gente, qualquer empresa, com certeza, tem algum tributo que ela pagou a mais, porque é inconstitucional, porque é ilegal, né? Ou porque houve algum erro de fato dentro da empresa. Mas você tem que verificar, você tem que chegar para conversar e fazer esse levantamento. Então, o que acontece? Você pode oferecer a recuperação judicial, que é através de medida judicial, como mandado de segurança, ação declaratória, vai depender do tipo de tese, para a gente saber exatamente qual o tipo de medida judicial a ser colocada. E temos aquelas outras recuperações administrativas que você faz direto junto da Receita Federal, e dependendo até em 60 dias elas estão de volta.
o meu maior nicho, né, de atuação é na recuperação judicial. Eu sou fã da recuperação judicial, porque, ainda que já existam muitas, milhões de demandas no judiciário, existem ainda muitos clientes que precisam e que devem ser acessados para poder também ter essa chance. Qual que é a grande vantagem da recuperação judicial? Em primeiro lugar, vamos lá, vamos começar a pensar nessas vantagens aí para o nosso cliente. Primeiro de tudo, no momento que você opta pela recuperação judicial, que você propôs essa medida judicial, o primeiro passo você vai pedir uma liminar, se for um mandado de segurança, vai pedir uma tutela, se for uma ação declaratória. E para quem já é meu aluno do curso de prática, sabe que eu pego pelo pescoço e vocês sabem quando é MS liminar e quando é declaratório tutela, né? Eu vivo falando isso aqui e nas minhas aulas também. Bom, do momento que você ajuiza uma medida como essa, qual é a sua primeira pretensão? É pedir ao juiz que imediatamente, através daquela liminar, através daquela tutela, você já consiga, né, simplesmente conseguir suspender a cobrança indevida que aquele cliente está sofrendo. Ou seja, imediatamente, excelência, conceda, antecipe essa decisão para esse momento, e a partir de agora reconheça a possibilidade de ele já não recolher esse tributo, ou ele recolher com a base de cálculo menor, como é o caso da exclusão do CMS da base de cálculo do PIS da COFINS, ou que ele possa recolher de forma minorada conforme a ilegalidade, conforme a inconstitucionalidade que eu estou lhe mostrando. E o que acontece nesse momento? Nesse momento que você tem a concessão da liminar, você já tem o primeiro benefício econômico sendo concedido para o seu cliente. Por quê? Naquele momento que é reconhecida a ele o direito através da liminar e da tutela, ele imediatamente já passa a fazer um recolhimento menor. O dinheiro já começa a sobrar, no bom sentido, assim, ele pode escolher o que ele vai fazer com esse dinheiro. Esse dinheiro a mais que ele deixou de pagar é como se você tivesse naquele momento, imagina você abrindo uma torneira e deixando um ralo aberto. Isso é não recuperar tributos, é deixar a torneira aberta e aquele ralo indo embora para o resto da vida aquela água. E esse dinheiro que quando você não ajuiza, você não propõe isso para o seu cliente, ele está botando dinheiro fora pelo ralo. O empresário está botando dinheiro fora pelo ralo. Então, o que acontece? Concedida da liminar é o primeiro efeito positivo, a primeira, né, vantagem que você consegue para um cliente como esse é, já de imediato, através dessa medida, você já consegue, então, parar de pagar ou reduzir o valor, o montante que ele está pagando. Com esse valor que ele deixou de pagar de um mês para o outro, o que vai acontecer? Ele pode aplicar esse dinheiro de várias formas. Ele pode simplesmente reinvestir na própria empresa, aquele valor ali, ele pode fazer fluxo de caixa, ele pode pagar o que está em atraso dos outros tributos, ele pode pagar salário em atraso, ele pode dar uma ampliada na empresa se ele não estiver tão mal assim das pernas, né? Se ele não estiver tão abatido em função da pandemia. Ele pode pegar esse dinheiro e investir numa aplicação financeira, ou pode simplesmente deixar numa conta e fazer um provisionamento. Nesse momento, ele começa a ter fluxo de caixa, que até então ele estava só colocando aquele dinheiro ali sem benefício nenhum. Ao final do processo, ser reconhecido que de fato essa tese tem, né, procedência, o seu cliente nunca mais, dali para frente, nunca mais vai pagar de forma indevida esse tributo. Ele vai deixar de pagar, ou ele vai deixar de pagar a maior que ele vinha pagando durante todos esses anos. Ou seja, segundo efeito positivo, segunda vantagem. A primeira é imediatamente ele deixar de pagar através da liminar ou já para começar pagamentos. A segunda, ao término do processo, após o trânsito em julgado, reconhecido que ele não tem mais a obrigatoriedade de recolhimento desse tributo, ele nunca mais vai pagar. Então já passa a ter uma economia, né, para o resto da vida no funcionamento dessa empresa. E o que acontece? Automaticamente, de novo, mais melhora financeira. Por quê? Ele deixa de pagar, ele deixa de tirar do próprio bolso. E daí vem a cereja do bolo. Qual é o terceiro e maior benefício? Além de ele deixar de pagar, tudo que ele pagou indevidamente nos últimos 5 anos, antes do ajuizamento da ação, ele tem o direito de recuperar esses últimos 5 anos. Esses valores virão de forma corrigida. E esse valor é corrigido e ele pode recuperar mediante duas formas. Ele pode, né, ao final do trânsito em julgado, porque a compensação administrativa só é feita após do trânsito, lembrando o artigo 170A do CTN. Ou seja,
Você pede a restituição desses valores dos últimos 5 anos por duas formas: restituição via precatório ou restituição via compensação, que é aquela que a gente faz diretamente junto da Receita Federal, da Procuradoria, né, seja fiscal estadual, federal, municipal, ou seja, frente ao órgão fiscal competente. Ou seja, você vai conseguir compensar. E como é que funciona essa compensação, se essa for a opção? A compensação, você automaticamente faz o quê? Você consegue fazer essa recuperação e daqui para frente, quando você compensa, o que ele tiver para pagar daqueles tributos dali para frente, ele faz o encontro de contas. O crédito passado paga o que ele tem que pagar no futuro. Exemplo, essa tese milionária que acabaram de julgar, né, que agora pacificou que realmente não deve ser mantido o ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, o que vai acontecer? Essas empresas que demandaram, que receberam esse direito, quando transitou em julgado, elas vão recuperar os últimos 5 anos, ainda que limitados, né, até 15 de março de 2017, por conta da modulação, ela tem que pagar daqui para frente PIS e COFINS. Ela continua pagando PIS e COFINS. Qual que é a diferença? Ela vai pagar um valor menor de PIS e COFINS. Por quê? Porque você conseguiu excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E o que vai acontecer? Daqui para frente, quando ela pagar menos PIS e COFINS, reduzido, porque está sem esse ICMS na base, ela pode pagar do mês subsequente com o crédito que ela tem do passado. Então, supondo que ela passe a pagar, ela pagava 20 mil por mês, ela passou agora a pagar 10 mil por mês. Ou que ela pagava 5, passou a pagar 3 mil, não importa. Quando ela for pagar os 3 mil do mês que vem, ela consegue usar 3 mil do crédito. E ela vai usando esse crédito sucessivamente até que ele se extinga, e daí termina o crédito e ela efetua perfeitamente a compensação. Então, automaticamente, você tem uma compensação tributária, ou se a empresa não tiver, se for um caso de tributo que ela não tenha o que pagar dali para frente, ela pode realmente pedir restituição via precatório, né? Que vem em cash, vem em dinheiro, você se habilita no precatório e vem. Então, assim, esses são 3 motivos e 3 vantagens para você trabalhar com a recuperação tributária para oferecer isso como benefício para a empresa. Mas nós temos mais um benefício ainda, né? Não bastando, nós temos um quarto benefício para quem realmente ajuiza. Quando você chega no cliente e demonstra para ele que ele vai ter um valor, né, um benefício econômico com isso, e automaticamente qual vai ser um resultado direto para ele? O valor, o custo da mercadoria dele, o preço do serviço vai diminuir. Por quê? Porque ele está pagando menos tributo. Então, ele tem uma alternativa. Ele pode utilizar esse valor que ele reduziu, né, pelo ganho em relação à recuperação tributária, ele pode trazer para o resultado do seu produto, do seu serviço, ele pode reduzir o valor e pode daí ficar mais competitivo no mercado. Se ele ficar mais competitivo no mercado, ele está ganhando lá, né, do concorrente. E daí isso é uma coisa que você pode dizer, ó, se você não fizer recuperação tributária aqui, ó, teu concorrente está fazendo. E aí, você vai ficar para trás, vai deixar, ele vai ficar doido, ele vai querer fazer, ele não vai querer ficar para trás do concorrente. E outra coisa, ainda que ele não vá repassar, né, essa economia que ele teve de tributo para o preço ou para o serviço, o que pode acontecer? Ele pode não repassar, mas ele vai ter o quê? Ele vai poder pegar esse valor e reinvestir na própria empresa. Então, de qualquer forma, mesmo que ele não aplique, né, no resultado final do preço, ele está tendo uma economia. Mesmo que ele não repasse, porque não é todo serviço, não é todo comércio que realmente ele vai precisar diminuir esse preço final em função do benefício. Não vai fazer diferença para ele. Mas em alguns casos vai, ele consegue ficar realmente muito mais competitivo, certo? Bom, o que acontece, gente? No momento que você tem esses benefícios todos, por consequência, a gente pode falar de valores, né? E não tem nada mais que funcione para que a gente possa realmente trabalhar e que o cliente possa nos ouvir, não é nem um juridiquês. Não chegue trabalhando com juridiquês para o cliente. Você tem que mostrar para ele os benefícios econômicos da forma que eu estou colocando aqui para vocês. O que ele vai deixar de pagar, o que imediatamente ele deixa de pagar, o que ao final ele deixa de pagar, o quanto ele pode recuperar nos últimos 5 anos de forma atualizada, os valores que podem implementar em melhora da empresa, os valores que podem realmente trazer maior competitividade para ele no mercado. É isso que nós temos que trazer. Não fale em juridiquês, porque o cliente não entende de modulação dos efeitos, repercussão geral, ele não sabe o que é isso, ele nem quer saber, e nem tem que saber realmente. Isso cabe a nós, advogados, né? A gente tem que traduzir. Eu, quando falo em juridiquês aqui com vocês, é porque vocês são advogados, vocês são contadores, vocês são advogados da área, né, da área. Então, a gente tem que falar de uma forma técnica, porque aqui eu tenho que trazer para vocês a melhor forma o quê? Técnica de conhecimento e como abordar também o cliente. Bom, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar, então, no dinheiro, quanto ele consegue recuperar. E aí,
o ouvido que o empresário ouve, o valor da recuperação. Para quem está me assistindo aqui no Instagram, não vai conseguir ver. Lá no YouTube vou mostrar uma planilha agora, um exemplo de tese que a gente trabalha e consegue recuperar. Eu vou transmitir aqui a imagem. Depois, se você quiser ver, você pode ou ir lá para o YouTube e depois eu vou deixar salvo lá no YouTube. Aqui no Instagram não vai ficar salvo. Eu vou deixar o salvo aqui no YouTube. Eu vou compartilhar uma tela com os valores em relação a uma das nossas teses, ok? Deixa eu compartilhar aqui. Olha lá. Essa tese que eu estou apresentando aqui para vocês agora, esse cálculo, para quem já é meu aluno, até já viu esses valores e até já viu eu falando sobre isso. Quando eu falo sobre a tese de recuperação de incidência sobre a folha de salários, o que a gente objetiva com esse tipo de folha? Qual é a vantagem? A vantagem inicial é que você consegue excluir da folha de salários que o empresário paga, ele paga 20%, SAT, né, que é o GIL-RAT, ele paga mais contribuição de terceiro. O que você consegue imediatamente para ele? O objetivo é excluir da folha de salário todas as verbas de natureza indenizatória. Quer ver um exemplo? Salário maternidade, aviso prévio indenizado, os primeiros 15 dias, enfim, tem diversas verbas. O que a gente vai pensar? Por exemplo, olhem aqui para o pessoal, né? Você não está podendo ver, mas depois você pode ver aqui, tá? Ó, isso, você pode migrar para o YouTube, tá? Tá? Só entrar no meu YouTube, professora Letícia Vogt. É só vir para cá que você consegue ver aqui a imagem, certo? Depois, qualquer coisa, para quem quiser continuar aqui no Instagram, vai ficar salvo lá no YouTube a imagem também. Ó, por exemplo, peguei como exemplo para ficar mais fácil aqui. Tem uma folha de salários de uma empresa de 205 mil, onde eu estou incluindo os salários nos valores de 100 mil e as diversas outras verbas que são pagas. Ou seja, os 15 dias de auxílio-doença, adicional de férias não indenizadas, vale transporte pago em pecúnia, auxílio natalidade, auxílio educação, aviso prévio indenizado, 13º indenizado, auxílio creche. Tudo isso somando dá 205 mil, é o que o empresário paga. O que ele vai pagar sobre essa folha, segundo a Receita Federal exige? Ela manda incidir sobre tudo, ela não quer saber se a verba é da natureza indenizatória, se a verba é simplesmente, né, de contraprestação do trabalho, que é a base dessa tese. Incide 20% sobre essa folha, SAT ou GIL-RAT, ele é variável, peguei um exemplo aqui de 3%, conforme o código, né, da empresa, de salário educação 2,5, INCRA 0,2, SENAC 1, SESC 1, SEBRAE 0,60, totalizando contribuição de terceiros 5,8. Portanto, sobre essa folha de 205 mil, ele paga 28,8. E esse percentual, gente, é variável, pode ser mais. Chega até 35,5%. Vocês terem uma ideia, essa empresa paga, sobre essa folha, sem trabalhar com essa tese de recuperação tributária, ela paga por mês 59.040. Presta atenção, mesmo você está aqui. 59.040. Se você pagar, né, entrar com essa medida judicial para excluir as verbas de natureza indenizatória, você consegue imediatamente, de um mês para o outro, reduzir essa folha, que era 205 mil para 102 mil. E ele passa a recolher de um mês para o outro, em vez de 59.040, 29.520. Isso vai resultar numa economia de 29.520 por mês. Imagine, quase 30 mil por mês. Num ano, ele teve uma economia de 359.240. E se você pensar nesse valor sem atualização, como se fosse o mesmo valor todo mês, ele tem uma economia nos últimos 5 anos de 1.771.000. Ou seja, quando você ajuizar essa medida e conseguir a primeira liminar ou a tutela para ele, automaticamente ele já está economizando quase 30 mil por mês. E ele já está economizando num ano 354 mil. E ele vai restituir mais de 1.700.000, quase 1.800.000 reais. Imagina você dizer isso para o seu cliente, se ele não vai querer fechar na hora uma tese de recuperação tributária como essa. E nós, advogados, né, ou nós, contadores, né, eu não sou contadora, mas me incluo pela parceria com vocês, que estão trabalhando com esse tipo de recuperação, podem cobrar o seu percentual. E daí nós temos benefício, gente, tanto para quem é advogado quanto para a própria empresa. Então, a recuperação tributária, ela te propicia o quê? Ela te propicia um grande ganho para a empresa, né? Os 4 benefícios que eu elenquei aqui, os 4 principais, claro que existem outros reflexos, né, em relação a isso, mas também para o advogado, que pode propor essa medida, prospectar, porque é uma boa forma de entrar no mercado de trabalho é a prospecção através de teses tributárias. A tese tributária, para quem está começando principalmente, é uma possibilidade de você chegar na empresa, se apresentar na empresa, mostrar o trabalho que você está fazendo. E como é que eu vou cobrar? Né? Eu estou falando de benefícios da recuperação, mas eu vou falar um pouquinho dos honorários também, porque daí interessa muito aos advogados e aos contadores. Normalmente, nós podemos cobrar um prolabore para ajuizamento dessa ação.
Mas, professora, eu estou começando na área, não tenho muita experiência, quero muito pegar o cliente. Então, tá bom. Então, se você quer muito pegar o cliente, mas não vai cobrar o prolabore inicial, não tem problema, porque você está começando. Mas o certo é cobrar. Por quê? Gente, a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Se você não valoriza o seu trabalho, se você não cobra pelo seu trabalho, nem o cliente vai valorizar também. Então, assim, e o prolabore para início de honorários, não estou falando de custas judiciais. Deixe claro que custas judiciais são as taxas do judiciário para ajuizamento da ação. São coisas diferentes. Então, taxa do judiciário é uma coisa e honorários para ajuizamento de prolabore são outras. Você cobra um prolabore. Depois você pode cobrar imediatamente sobre o valor da liminar concedida, sobre o benefício da liminar concedida, você consegue cobrar um percentual aí de 10, 20, 15% sobre a diferença. Ou seja, nesse caso aqui, exemplo, vinha pagando 59 mil, passou a pagar 29.500. Você vai cobrar sobre o benefício mensal que essa empresa está tendo. Então, por exemplo, qual foi o benefício? 59.520. Você cobra 10, 15, 20% pelo prazo de 12 meses, 24 meses. Essa negociação é feita com o cliente. 18 meses, 15 meses. Isso não tem limite, tá? Uma média de geral de trabalho no mercado é 12 a 24 você trabalha e conversa com o cliente. Ele já está tendo benefício e você já está tendo benefício. Ou seja, a recuperação tributária não precisa esperar todo o julgamento do processo para que tanto a empresa quanto você, advogado, já tenha benefício também, porque já está recebendo seus honorários proporcionais em cima da liminar, em cima da tutela. Segundo ponto, você pode cobrar depois um benefício, né, um ad êxito, que é o grande valor, que é em cima da restituição tributária, sobre a restituição desses últimos 5 anos. Professora, mas se ele optar em restituir via compensação, eu vou ganhar da mesma forma? Claro, restituição, seja compensação ou seja via precatório, o advogado tem o mesmo direito, né? É benefício o quê? Você conseguiu um êxito, uma recuperação aqui de 1.800.000, você vai ter 10, 15, 20% em cima disso. E nunca esqueçam de fazer um contrato, né? Nas minhas aulas lá do curso de prática, eu ensino o pessoal a fazer um contrato, mostro o que não se deve fazer no contrato, porque um contrato mal feito quebra um advogado, quebra um escritório, e eu conto, inclusive, histórias de coisas que eu já fiz errado na contratação, né? Em elaboração de contratos mal feitos. Bom, então você está ganhando aí na liminar, você está ganhando no prolabore para ajuizamento, você está ganhando em cima da restituição. E ainda, se o cliente optar, ou você optar como uma melhor forma de trabalho para minimizar riscos, que você optar pela depósito judicial, dependendo da tese, é uma boa você fazer depósito judicial. Qual a vantagem do depósito? Se a empresa ganha, ao final, levanta todo esse dinheiro e volta para dentro da empresa. Se perde, o valor ser levantado, convertido em renda em favor da fazenda pública. E você, como advogado, em caso de procedência, em caso de êxito, vai fazer o quê? Vai pedir honorários sobre o valor depositado também. Então, a gente consegue ganhar uns honorários bem significativos, porque os valores das causas, os valores que envolvem as recuperações tributárias, normalmente são valores consideráveis. Essa é uma das grandes vantagens da área tributária. Você tem uma ideia aqui, por exemplo, eu trouxe como um exemplo aqui dessa folha, se você optar por um mandado de segurança, não tem sucumbência, então você não vai receber honorários sucumbenciais. Mas se for uma ação declaratória, em cima desse valor aqui, por exemplo, tá, da recuperação, você teria que honorários sucumbenciais de 53 mil a 88 mil, sucumbenciais, fora o contratual. E contratual, se você acertar aí 10 a 20%, vai variar de 177 mil a 354 mil. E isso falando só sobre a recuperação, só sobre os últimos 5 anos. Nem estou contabilizando aqui ainda o valor total que você ganharia em cima da liminar nos primeiros 12 até os 24 meses, nem em cima do depósito. Ou seja, realmente é uma área de bastante rentabilidade. E ele tem chamado a atenção realmente dos advogados por conta disso, por conta dessa viabilidade, dessa recuperação que traz realmente ganhos para a empresa e ganhos também para o advogado. Então, assim, cada vez mais a gente tem que saber que a gente pode sim atuar numa área do direito, que ela pode ter uma grande rentabilidade e que ela pode te dar bastante trabalho, claro, como toda a área do direito dá, a gente tem que ter conhecimento técnico, né? Não se aventurem, gente, porque agora com esse julgamento de exclusão do semestre da base de cálculo do PIS/COFINS, não é sair por aí dizendo que você é um tributarista sem nunca ter pisado, estudado, isso é muito arriscado, tá? Você tem que ter conhecimento técnico, você tem que estudar, você tem que se preparar. O direito tributário dá para aprender muito. Eu sou a defensora que o direito tributário é fácil de aprender, né? Tem pessoas que dizem que é difícil. É difícil dependendo da forma que se ensina. Quando eu tenho um método de prática, né? Um método que mostra o que é do direito tributário. Que ele é fácil, que ele é simples, que eu consigo descomplicar a forma de você aprender. Eu garanto, né? Quem é meu aluno estiver aqui falando, me assistindo aqui no YouTube ou aqui,
confirme se não é verdade que o meu método ele é simples, fácil, rápido e descomplicado e você consegue aprender tanto o conceito básico do direito tributário quanto a prática do direito tributário também. Então, assim, o que acontece? Você tem que se preparar e realmente, né, tem que prospectar esses clientes, que são possíveis clientes para recuperação tributária, porque você está fazendo um bem social, inclusive. Porque com essa recuperação tributária, você consegue trazer benefícios e levantar a empresa que está em vias de ser fechada, ou melhorar uma empresa que pode ser realmente melhorada. Então, assim, para quem quer começar na área tributária, que quer realmente dar um primeiro passo, ou para aquele advogado que está pós-graduado na área tributária e não sabe realmente por onde começar, está com medo de errar, a prática tributária pode ser iniciada pela recuperação tributária, tá? Ela é uma boa porta de entrada nas empresas. Ela é uma boa porta para você mostrar o seu trabalho, fazer um bom trabalho de recuperação e surgirem outros trabalhos de execução fiscal, de planejamento, de consultivo tributário. O importante é você entrar na empresa e mostrar um bom trabalho. E quando você mostra um trabalho que vai trazer uma rentabilidade financeira para a empresa, você, na verdade, não é mais custo para a empresa. Você demonstra para a empresa que o seu trabalho está servindo para trazer, além, né, de tudo, você ainda está trazendo dinheiro para a empresa. Então, você não é aquele advogado, aquele mal necessário no sentido de, poxa, eu tenho que pagar esse advogado para me livrar dessa fria. Não, pelo contrário. Eu estou pagando com prazer esse trabalho para esse advogado, porque ele está me trazendo dinheiro para dentro da empresa. E outra, não é nem ele que está nos pagando, não é o cliente que está nos pagando. Somos nós mesmos que estamos nos pagando, porque é graças à recuperação que a gente está fazendo, é em cima disso que eu estou ganhando e é em cima disso que ele está me pagando. Então, eu mesmo me pago, nem custo eu não sou para a empresa, ok? Ó, aqui a Carmen está me perguntando, a Carmen Fernandes no YouTube, se o curso fala sobre as atualizações. Sim, Carmen, o curso, eu tenho um módulo inteiro só sobre recuperação judicial, né, com as principais teses, inclusive agora essa da exclusão de CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e todas as teses mais, né, melhores que estão sendo aparecendo, que vão surgindo, eu vou colocando no curso, e quem já está no curso, mesmo já tendo iniciado, recebe essas atualizações. Eu ensino desde o conteúdo jurídico da tese, porque não adianta só, gente, aprender tese tributária não é só pegar um modelo, tá? Muito cuidado com isso. As pessoas acham que é pegar um modelo e sair replicando. Não. Para os meus alunos eu ensino desde onde surgiu aquela cobrança, por que existe aquela cobrança, por que ela é ilegal, por que ela é inconstitucional, quais são os argumentos que eu tenho que usar na minha petição inicial para poder demonstrar essa inconstitucionalidade, essa ilegalidade. Eu trabalho muito como é que eu demonstro na liminar, na tutela, os fundamentos para que se consiga, porque os advogados pedem e não sabem fundamentar e não conseguem levar uma liminar e uma tutela. Nas aulas eu ensino quais são os argumentos que você deve usar em cada tese para conseguir liminar e para conseguir a tutela. Ensino a quem se direcionar, qual é o juízo competente, né, quais são os pedidos finais. Eu ensino do beabá realmente da petição inicial, né, com exercícios para você realmente poder aprender a recuperação tributária. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Ah, Carla, a Carla está dizendo que com a melhor professora fica fácil. Obrigada, lindona. Que bom. É os meus alunos, viu? Eles estão sempre aqui dando depoimento a meu favor. Ó, deixa eu ver, tem mais pergunta aqui. Ó, a Lourdes está dizendo 100% excelente. A Lourdes é minha aluna do curso de prática também e não perde uma live, uma aula, porque eu digo, gente, o aprendizado depende 50% do professor que está ensinando para vocês, então 50% é minha responsabilidade, mas vocês têm que ter foco em você, na sua carreira, no seu entendimento, no seu conhecimento. Você tem que aprender, sentar e estudar. Não existe nada que seja instantâneo na vida, né? Tudo vem com o tempo, com o acúmulo do conhecimento, mas com a dedicação. Para quem está começando, com o tempo vai exercendo, vai tendo a prática, mas ele é inerente, né, do ser humano que ele realmente estude, para que ele possa realmente ter prática, para que ele possa realmente ter ganho com isso. Então, é importante realmente que a gente estude, que a gente se dedique, que a gente se aplique. O Joel está dizendo que eu tenho um jeito especial de ensinar. Obrigada, Joel. É meu jeitinho, né? Lembra aquele programa que tinha do Jô Soares, do Rochinha? É meu jeitinho, que o Rochinha dizia. É que a minha técnica de ensino, né, Joel? Eu digo que até é uma técnica lúdica. Por que é uma técnica lúdica? Porque eu uso coisas de brincadeira de criança. Eu falo de pizza, eu falo dos Thundercats, eu falo do M do McDonald's, eu falo de capivara. Eu uso termos coloquiais, termos do dia a dia, coisas que a gente consegue visualizar, como é que nasce um tributo de uma forma fácil, simples. Porque assim, gente, uma coisa é eu estar dando aula para outros advogados, querer falar de uma forma catedrática e bonita, que vocês não vão entender nada, não vai resolver.
Os meus alunos que chegam até mim são alunos que justamente já passaram por outros cursos, que já fizeram curso de prática, inclusive, e o curso era o mesmo do mesmo. Porque o conteúdo desses cursos, de forma geral, quase todos os cursos são os mesmos, né? Os conteúdos são os mesmos. O que importa não é o conteúdo, o que importa é a forma que você ensina o conteúdo. E quando eu ensinei, né, quando eu criei esse método meu da prática tributária rápida, é um método realmente assim, ele é descomplicado, ele consegue fazer o advogado entender o direito tributário, assim, meu Deus, é isso, é fácil. Então, assim, passa a ser fácil mesmo, porque eu ensino brincando, né, literalmente brincando. Então, fica mais fácil de entender. Ó, a Deise aqui no YouTube está dizendo, não sou aluna ainda, mas só de assistir as lives dá para perceber que as aulas são ótimas. Obrigada, Deise. Essa é a ideia da live, né? É trazer conteúdo e para mostrar para vocês que realmente é fácil, dá para aprender. Ó, a Lady Daiane está dizendo, quebrar objeção quando o cliente diz, meu contador cuida disso e eu não entendo nada. Lady, obrigada pela tua colocação, isso é muito comum de acontecer, tá? O que acontece? O contador cuida de tudo e você tem que concordar. Você nunca discorde dele, nem do dono da empresa, nem do contador. Diga, sabe aquilo que a gente trabalha na máxima, concordando para depois discordar? Você vai dizer, não, o senhor tem toda a razão, realmente o contador controla, e eu acredito que realmente seu contador deve ser muito bom, porque, né, sendo o senhor, tendo essa empresa do jeito que é, com certeza tem que ter realmente uma pessoa que trabalha aqui que realmente entenda. Mas o que eu queria lhe propor é o seguinte, me dê uma oportunidade, deixa eu conversar com o seu contador, deixa eu mostrar aqui que talvez essa recuperação aqui, talvez essa forma aqui de trabalhar o tributo, né, seja uma forma um pouco diferente, mas que pode realmente lhe trazer um benefício econômico. Quem sabe, só deixa eu conversar, deixa eu lhe apresentar aqui esse conteúdo, e como o senhor talvez não tenha conhecimento, a gente pode sentar nós três, eu, o senhor e o seu contador, e eu lhe explico aqui como é que você consegue recuperar, eu consigo lhe dar uma ideia de quanto você pode recuperar. Quando você começa ali a falar do dinheiro, essa oposição do meu contador é que sabe e eu não sei nada, ele começa a maciar, porque daí ele começa a entender que é além da contabilidade, que a questão ali é financeira. Por isso que eu falo que você tem que apresentar a tese mostrando os benefícios que ele tem com aquela recuperação tributária, tá bom? Ó, DR Solution, essa aula é super top, melhor que pós-graduação. Obrigada. É que, gente, eu dou aula em pós-graduação também. E eu sempre levo para os meus alunos na pós um pedaço da prática. Esse final de semana eu dei aula de tributos federais, metade da aula eu dei tese para eles, porque não adianta o aluno ficar lá decorando conceito de tributo e não sabe o que fazer com isso. E eu acho que, infelizmente, é isso que acontece na pós-graduação. Na maioria da pós, você sai de lá cheio de conceitos que são importantes, a básica do direito tributário, que é muito importante, mas e aí, o que você faz com isso? E é isso que eu preciso, né, que eu sempre objetivo desmistificar. Esse conteúdo é importante, de base, de técnica, mas você tem isso e isso que você pode aplicar. Então, por isso que, mesmo às vezes, quem é pós-graduado não consegue atuar na prática. E é isso, justamente é isso que o meu curso traz, é a prática para vocês, tá? Ó, o Joel está perguntando se essas teses abrangem para empresas do Simples Nacional. Joel, depende da tese, tá? Exclusão de semestre da base de cálculo do PIS/COFINS, só anexo 4 e lucro real, lucro presumido, da folha de salários também, lucro real presumido e anexo 4 do Simples Nacional, e aí vai, depende da tese, tá? A gente tem que analisar caso a caso para saber exatamente qual seria a aplicação, qual é o regime tributário para cada uma dessas teses aí. Então, gente, fiquem ligados, que essas são as principais dicas, são as principais, né, vantagens da recuperação tributária para que você realmente possa começar na prática tributária, para que você realmente possa dar o seu primeiro passo e para que, se você está em dúvida, não sabe por onde começar, a recuperação tributária realmente é um bom início para a carreira tributária, mesmo para quem já é pós-graduado e quer começar, está com medo da prática, porque isso é muito comum. O advogado pós-graduado tem o título, está especialista, mas ele não sabe por onde começar, ele não aprendeu a prática na pós-graduação. Então, assim, precisa da prática e precisa saber por onde começar. Ou aquele que realmente nunca viu o tributário, ou atua em alguma área que pode conciliar. Isso acontece muito, né? Por exemplo, pessoal do imobiliário, do previdenciário, da trabalhista, do civil. Pode, se você tem um cliente da pessoa jurídica, você pode muito bem conciliar, complementar a sua área de atuação com o tributário. Porque senão, se você não souber, o cliente talvez vai ter que contratar outro advogado, ou vai dividir horários, ou você tem o risco de ter que esperar um outro advogado para fazer o seu trabalho, enquanto você pode juntar, né, a sua área de atuação com a área tributária, que ela acaba andando de mãos dadas com muitas outras áreas, né? Isso todos os dias eu vejo. Então, gente, encerro por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Uma boa noite, um bom descanso e um bom início de semana, que essa semana seja muito produtiva, que seja muito tributário, tá bom? Ó,
Beijo para vocês, fiquem com Deus, muito obrigada.